Olá, eu sou o professor Silber Luan e nossa aula de hoje é sobre modelos atômicos. Nós sabemos que a matéria tem como unidade fundamental o átomo, ou seja, todo tipo de matéria é formado pelo átomo. Esse átomo seria uma coisa minúscula, bem pequena, em que um unido ao outro vai formando todas as nossas substâncias. Mas como é que ele vai ser? Nós químicos queremos entender o universo a partir desse átomo. Como é que as substâncias são formadas? O que é que faz com que uma reação química ocorra, outra não? Então temos que entender a partir do átomo, certo? Como ele é uma coisa muito pequena, nós não temos, como enxergar ele propriamente dito. Até porque se ele absorver energia em forma de luz, ele vai devolver essa luz e só vai enxergar uma claridade. Então, a gente não conseguiria ver o átomo, tá certo? Então, nós químicos utilizamos modelos, teorias de como é esse átomo, como seria o átomo. E a partir dessa descrição teórica, a gente conseguiria explicar a matéria e o universo, consequentemente, todo o universo. Tá? Então, nós vamos ver esses modelos, teorias que foram, com o passar do tempo, sofrendo modificações, até chegar a um modelo mais consistente que consiga confirmar as provas, as evidências experimentais. Tá? Então, mas a primeira ideia que nós temos do átomo, ele surgiu na Idade Antiga, durante um século mais ou menos, o século V a.C., com dois filósofos gregos, o Leucipo e o Demócrito. Para esses filósofos, a matéria, simbolizada aqui por esse retângulo, se a gente for continuamente dividindo o corpo, ele vai chegando em pedaços menores, nós vamos dividir, até chegar em um momento em que você não conseguiria mais dividir a matéria. Então, esse pedaço que você não consegue mais dividir é o próprio átomo, que inclusive átomo em grego significa indivisível, tá? Então a palavra átomo, a de negação, tomo de divisão, então é uma coisa não divisível. Então essa é a origem da palavra átomo. Então toda a matéria é formada de minúsculos átomos indivisíveis e que todo tipo de matéria que ao nosso redor, todas as substâncias são formadas pela união, pela combinação desses átomos. Só que a teoria de Leucipo e Demócrito não prevaleceu durante os anos. O que ficou mais conhecido foi a ideia de Aristóteles. A ideia da matéria, ela é infinitamente divisível, tá? Então a ideia de Aristóteles seria que a matéria seria contínua. Ela não seria discreta com a presença de átomos. Você pode dividir e nunca vai chegar em um momento único. Então a ideia de átomo ela ficou esquecida, durante muito tempo. Adormeceu a ideia do átomo. Essa teoria ficou dormente. Porém, com mais de 2000 anos se passaram no contexto histórico da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, onde teve o surgimento das máquinas movidas a vapor. Então, os cientistas ressuscitou a ideia do átomo, ou seja, foram verificar esse vapor que está movendo lá as máquinas. Se ele for constituído de pequenas partículas, fica muito mais fácil o cálculo para essas máquinas. Ele facilitou muito a vida dos cientistas. Então, aí, olha, quando foi ver, o Leucipo e o Demócrito já estavam falando sobre essas questões de átomo, indivisível. Um contexto histórico também importante seria as leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, a lei da conservação da massa, a lei das proporções fixas. Então, essas leis envolvem a massa e o volume. Então, a ciência e a química, como está iniciando ali nesse período, a química também ela é uma ciência, vamos dizer assim, até nova, que inclusive o Lavoisier é o pai da química moderna, considerado o pai da química moderna. Então, a partir desse contexto histórico, surgiu os primeiros modelos atômicos, que o primeiro cientista a propor foi o John Dalton, em 1808. Então, Dalton, tendo em vista essas evidências experimentais das leis ponderais, a lei que envolve a massa e o volume, ele elaborou o seu primeiro modelo atômico,
primeiro modelo atômico da história, que seria o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e imutável, né? O apelido bem carinhoso que ficou é como se fosse uma bola de bilhar. Então ele tem massa, a gente já sabe que não pode ser dividido, né? Essa é a noção primária do átomo, e ela é indestrutível, ou seja, numa reação química o átomo ele não se aniquila, ele continua intacto numa reação química. Isso o Dalton conseguiu explicar muito bem. E imutável, ou seja, um elemento químico não se transforma em um elemento químico em um outro elemento químico. Elementos químicos, um determinado elemento químico ele possui a mesma massa e o mesmo volume. Isso o Dalton deixava bem claro. Inclusive Dalton criou um símbolo para os elementos químicos. Então, hidrogênio, carbono, tem aí esses símbolos que é bem complicado, inclusive, né? Hoje nós temos uma simbologia, né, mais fácil, né, com a primeira letra da palavra em grego ou em latim, né? De Berzelius, mas essa foi a primeira representação de átomos que foi de Dalton. Então, átomos de um mesmo elemento químico vai ter a mesma massa e o mesmo volume, tudo bem? Isso é importante deixar claro. Bom, o Dalton conseguia explicar bem como é que a reação química ocorria. Então, por exemplo, aqui nós temos a reação química, uma reação de formação da amônia. Nós teríamos aqui, né, 16 gramas, por exemplo, 12 gramas, melhor dizendo, 12 gramas de carbono, reagindo com 4 gramas de hidrogênio, iria formar amônia. Só que esses átomos dos elementos químicos não vão ser destruídos nessa reação química, eles apenas vão se recombinar, se ligar de maneira diferente do que estava antes. Dalton conseguiu explicar muito bem essas características das reações e lá das leis ponderais. Teve muito crédito, foi homenageado, né? Só que a ciência ela foi evoluindo. Novas evidências experimentais sugeriram que a matéria ela tem eletricidade. Alessandro Volta inventou a pilha, né? Michel Faraday fez inúmeras contribuições para a física, né? Na eletrólise e no eletromagnetismo também. Então a natureza ela é elétrica. Eu sempre gosto de falar que a natureza é econômica, isso é verdade também. Mas a natureza ela é elétrica. Tem uma propriedade da natureza ter a eletricidade. Só que o átomo de Dalton ainda não tinha essa característica, faltou explicar. Então tiveram que elaborar um novo modelo, uma nova teoria. E para isso veio o J.J. Thomson, né? O Thomson, em 1897, elaborou o seu modelo atômico. Só que ele partiu de dados experimentais. Ele fez uma experiência envolvendo o tubo de Crookes. Crookes inventou essa ampola, né, de vidro, onde colocava um gás rarefeito. E aqui teriam duas lâminas nos 2 eletrodos carregados. E nessa diferença de voltagem muito grande, gerava esse feixe luminoso, esse feixe esverdeado, né? Que fazendo adaptações, Thomson conseguiu fazer algumas descobertas, como por exemplo, quem emitia essa radiação era o eletrodo chamado de cátodo, como nós podemos ver bem aqui, ó, esse eletrodo estaria bem aqui, o cátodo iria emitir a radiação, gerando aqui no fundo, né, uma sombra. Então assim a gente conseguiria determinar quem é que está emitindo esse feixe. Então esse feixe foi conhecido como raios catódicos, porque ele vai ser emitido do cátodo. Thomson também colocou, né, esse feixe passar por um campo elétrico. E o feixe sofreu um desvio para o lado positivo da placa. Portanto, ele determinou que o feixe tinha carga negativa, já que os opostos se atraem, correto? Então, beleza, era emitido do cátodo e essa radiaçãozinha lá tem carga negativa, né? Esse feixe. Outra coisa que aqui também dá uma imagem do desvio do raios catódicos, né? Ele também colocou um anteparo parecido com a primeira imagem, aqui de uma ventoinha, né? Igual uma palheta de um ventilador, e ele, ao passar o feixe, girava. Então, ele conseguiu determinar que esse feixe era constituído de massa, porque ele possui momento linear, quantidade de movimento, então ele possui massa. Então ele tem carga negativa e tem massa.
E também ele poderia mudar o gás dentro da ampola e o fenômeno sempre permanecia o mesmo. Então, ele chegou também fazendo cálculos, Thomson chegou numa relação. Esse feixe lá, ele chegou nessa relação, a carga do feixe dividido pela sua massa. E o valor que ele chegou foi muito alto. Então, são duas hipóteses que ele levantou. Ou a carga seja alta, ou a massa seja baixa. Né? São inversamente proporcionais com a massa. Então, a carga, ele conseguia medir ali, não era um valor alto, até Millikan que conseguiu, né? Outro cientista conseguiu determinar isso. A massa, então, a segunda hipótese é a que era verdadeira, a massa é muito pequena. E essa relação aqui que ele publicou é considerada a descoberta do elétron, tá? Que é justamente a explicação que o Thomson deu para o átomo. O átomo, para o Thomson, ele é uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas nele. E essas cargas negativas é justamente os raios catódicos emitidos lá na ampola. E esse carga negativa é chamado de elétron. Então, Thomson é considerado o pai do elétron, né? O descobridor do elétron, mas ele não achou assim, olha o elétron ali saindo. Ele fez o cálculo e achou essa relação matemática que é considerada historicamente a descoberta do elétron, tá? Uma coisa que vocês devem saber, ou já escutou, que o apelido do modelo atômico de Thomson é o pudim de pássaro. Porém, a ideia de pudim, que os elétrons como se fossem as passas que estavam em cima do pudim, ela é meio equivocada, tá? Porque, na realidade, o apelido do modelo de Thomson é em relação a um determinado doce, tipo um bolo, um pão, um panetone, melhor dizendo. A ideia melhor seria como se fosse um panetone, que as passas ficam dentro, tá? É um doce que fica dentro, no caso, as passas. Essa que é a imagem de fato do modelo de Thomson, porque os elétrons ficam dentro do átomo, em movimento inclusive. Então, o modelo de Thomson consegue explicar, até fazer um esboço da ligação iônica. Ele falava que se dois átomos ficassem próximos um do outro, um elétron poderia sair de um para o outro. Então, é como se fosse a ligação iônica, né? Eu não quis explicar a ligação iônica. É um primeiro sentido ali da ligação iônica que o modelo de Thomson ele dava essa interpretação, tá bom? Então isso que é importante você ter ideia, não é só na superfície, não fique apenas com essa imagem, tá bom? Então o Thomson quebrou com a ideia que o átomo é indivisível, não, ele possui partículas menores ainda, que é o elétron, que tem carga negativa, está dentro do átomo, em movimento ali dentro do átomo, que o átomo tem uma esfera positiva, e dentro dele vai ter os elétrons, que tem uma subpartícula, uma partícula pequenininha que tem carga negativa, o elétron, tá? Porém, um aluno de Thomson, conhecido, né, chamado Ernest Rutherford, em 1911, ele fez uns experimentos, tá? Que a imagem do experimento que o do Rutherford é esse daqui. Ele colocava dentro de uma caixa de chumbo um material radioativo chamado de polônio. Ele vai emitir nesse pequeno orifício aqui da placa de chumbo, do bloco de chumbo. Esse orifício faz com que os raios da radioatividade saiam, né, bem direcionados. Então aqui esses raios que estão saindo, na realidade, são partículas alfa. Isso é importante, que o próprio Rutherford caracterizou essa radiação. E essas partículas alfa vão colidir aqui com uma lâmina de ouro, né? Por que ele utilizou ouro? Ele era rico? Não, porque o ouro ele tem a maleabilidade, ele é fácil de fazer chapas bem fininhas, inclusive. Ao redor ele colocou esse material, né, fluorescente de sulfeto de zinco, que quando incidir aqui a nossa partícula alfa, ele vai deixar branco, né? Vai gerar uma manchinha branca que com um microscópio vai conseguir enxergar. E Rutherford mandou 2 alunos seus, o Madsen e o Geiger, para fazer essa contabilização aí. E surpreendentemente o Rutherford ficou até, né, espantado que a maioria das partículas passaram, beleza, ele esperava que passassem todas, mas uma pequena parte ricocheteava, batia na lâmina e voltava para o mesmo lado, né, onde estava o bloco de chumbo. Então isso foi para o Rutherford um espanto, né? Inclusive ele falou, é como se tivesse uma bola de canhão, né? Uma bala de canhão
tido numa folha de papel e voltasse, né? A analogia que ele empregou. Então, qual foi a conclusão que o Rutherford chegou? Que o átomo ele não possui sua massa uniformemente distribuída por todo o átomo, mas a massa do átomo ele está localizado no centro do átomo, no núcleo. Então, o átomo ele é constituído de um núcleo positivo, uma região central de carga positiva, onde vai estar concentrado praticamente toda a massa do átomo. Ao redor do núcleo vai ter uma região chamada de eletrosfera, onde vai estar os elétrons, que foi descoberto, né, pelo Thomson. O elétron vai estar girando em uma órbita circular. Tudo bem? Essa foi a conclusão que o Rutherford chegou. Isso foi também fantástico, porque o átomo ele não é uma coisa maciça, como estava dizendo lá o Dalton, né? Todo preenchido. Não. Ele tem muitos espaços vazios. Tem mais espaços vazios do que espaços preenchidos, porque a massa está localizada apenas praticamente, né, no núcleo. O elétron tem massa? Tem, mas é muito pequeno. Uma massa praticamente 99,9% é no núcleo do átomo. Tudo bem? Aqui tem uma outra figura que ilustra a representação do Rutherford. Então, próton é a partícula que tem carga positiva que está localizada no núcleo. O Rutherford deu esse nome de próton, que lembra o quê? O primeiro em grego, né? O primeiro, próton, né? O primeiro, que o hidrogênio só tem um próton, daí o hélio vai ter dois, então sucessivamente vai ter duas partículas com carga positiva. Então essa é a origem da palavra próton, de primeiro. Só que esse modelo ainda tinha uma limitação, tinha uma coisa que o Rutherford não conseguia explicar, porque de acordo com a mecânica, com a física, né, da época, o elétron, ao movimentar, que é uma carga elétrica em movimento, vai continuamente emitindo radiação, emitindo energia. E esse elétron que vai perdendo energia vai depois colapsar no núcleo. Então esse é o colapso do modelo de Rutherford. Ele sabe, como o Rutherford era físico, ele sabia desse problema, mas ele não conseguiu explicar. Quem conseguiu reverter essa situação foi o próximo cientista, né, o Bohr. Mas antes de eu falar do Bohr, uma ressalva: o Antaro Nagawaka, né, esse cientista japonês já tinha proposto, né, um modelo atômico saturniano, né, como se fosse de Saturno. O elétron vai estar girando ali como se fosse o anéis, né, do planeta Saturno. Tudo bem? O Rutherford, inclusive, até cita Nagawaka, né, no seu trabalho. Porém, o Nagawaka não teve um respaldo experimental que o Rutherford teve. Então, o Rutherford ganhou bastante crédito por ter essas evidências estatísticas, evidências experimentais, tá? Então, Bohr foi o próximo cientista brilhante, né, que em 1913 elaborou, né, uma explicação para por que esses elétrons não vai colapsar no núcleo, né, ele permanece estável girando lá naquela órbita. Mas o modelo de Bohr se baseou em um fenômeno, né, chamado nos espectros atômicos, nos espectros luminosos dos átomos que os átomos emitiu. Bom, a luz branca, né, a luz de uma lâmpada, quando ela sofre refração, ela vai formar aqui um espectro contínuo, né, com um arco-íris, tá certo? Mas se ao invés de eu pegar a luz branca e emitir uma radiação de um elemento químico, por exemplo, que é o hidrogênio, e eu passar aqui pelo prisma, ao sofrer a refração, ele vai gerar aqui não um espectro contínuo, tá? Mas um espectro em bandas, nessas linhas que ficam bem aqui. O resto vai ser preto, porque nessa região escura é porque está tendo absorção. Então só há essa linha colorida onde está tendo justamente a emissão da luz. Tudo bem? Então vai gerando essas bandas que é característico de cada elemento químico. Então cada elemento químico vai ter, né, seu espectro característico. Tudo bem? Um espectro de bandas atômicas características. E como então, o que é que explica o surgimento dessas bandas? Foi o Bohr que elaborou, né, uma teoria para isso. Então, o que é que nos cálculos que o Bohr fez, ele sugere que a eletrosfera, onde tem os elétrons de carga negativa girando, ela está dividida em camadas. E cada camada comporta uma quantidade de energia permitida.
ou seja, ele vai conter um número máximo de elétrons. Então nós temos aqui a primeira camada, tem a segunda, a terceira camada, né? Quando um elétron está em um determinado nível de energia, ele permanece estável. Ele está no estado estacionário, ele não vai nem doar e nem receber energia, ele está no estado estacionário. Mas quando o átomo recebe a energia, o elétron ele salta para uma camada mais externa, fica no estado excitado, no estado ativado, é instável. Aí o que acontece? O elétron retorna para o nível inicial e nesse retorno ele libera energia em forma de luz, obrigatoriamente em forma de luz, essa emissão de energia, tá? Então, dessa maneira, o Bohr consegue explicar, né, por que o elétron fica girando em órbitas circulares em várias camadas a eletrosfera é dividida em várias camadas. Porque essa primeira órbita que tem um N igual a 1, né, a primeira camada, ele vai ter um raio, aqui um pouquinho do cálculo que é feito, né, isso para o átomo de hidrogênio, tá bom, pessoal? Deixa bem claro isso. O Bohr consegue explicar, ainda com algumas ressalvas, o átomo de hidrogênio. Para outros átomos que têm mais de um próton, os cálculos são muito mais complexos e o Bohr não consegue explicar isso, tá? Então, para o N igual a 1, ele vai ter um raio específico. Então, o elétron não tem como ir para uma camada mais interna, porque essa é a primeira camada. Não tem como ele entrar, vamos dizer assim, ainda mais no átomo. Essa é a primeira camada permitida, o N igual a 1. Né? Daí vai ter o N igual a 2, daí você coloca aí na fórmula, N ao quadrado, né? O A é um parâmetro, é uma constante, tudo bem? Está aqui o valor do A em angstrom, tá certo? E a mesma coisa, cada camada possui uma energia. Aqui a fórmula da energia, né? Menos 13,6 eV dividido para N ao quadrado. Então, quanto maior for o N, maior a camada, mais energia vai ter essa camada, tudo bem? Então, só revisando, quando um átomo recebe energia, o elétron salta para o nível mais externo, tudo bem? Ele fica no estado excitado, no estado ativado, e aí o elétron retorna para o nível inicial e devolve a energia em forma de luz. Esse fóton emitido, a energia emitida, né? A luz emitida vai ter uma energia justamente igual à diferença das duas camadas. Então, se ele estava na segunda camada e foi para a primeira, eu posso fazer esse cálculo aqui, calculo a energia da primeira e depois calculo a energia da segunda, subtraio essa diferença de energia, justamente a energia que vai ser emitida na forma de luz. Esse fóton vai ter essa diferença de energia. Isso é importante vocês também estarem atentos, beleza? Então, a partir do modelo de Bohr que nós conseguimos explicar a luz, né? Porque esses elementos químicos possuem a emissão de luz diferente, né? Como nós podemos ver no fogo de artifício, aquele interruptor que brilha no escuro. Qual é a explicação disso? Essa que eu acabei de dar. Os átomos têm um determinado átomo ali sensível à luz, inclusive, ele recebe energia, os elétrons saltam, aí quando desliga a luz fica um breu. Aí os elétrons retornam e começa a brilhar aquela figurinha, né? Quando eu era criança tinha muitas figurinhas que brilham no escuro, né? Enfim, então caiu, qual é o modelo atômico que explica a emissão de luz e tal? É o Bohr, nunca vai marcar uma outra coisa, tá bom? Só que um outro cientista, né, o Arnold, não é o Arnold Schwarzenegger, não, é o Arnold Sommerfeld. Isso em 1916, tem alguns livros que trazem 1915, tentei pesquisar, mas eu achei essa idade, esse ano mais pertinente para colocar. Arnold Sommerfeld, ele fez uma adaptação ao modelo, né, de Bohr. Ele falou, beleza, o átomo tem um núcleo, uma região central com carga positiva, e a eletrosfera vai estar, né, os elétrons com carga negativa girando em camadas. Só que essas órbitas, elas podem ser tanto circulares quanto elípticas. Para o Bohr só era órbitas circulares. O Sommerfeld que traz as órbitas elípticas, tá certo? Então, essas camadas também elas podem estar subdivididas, tá? Em subníveis, em subcamadas, tá certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos a camada K, a camada L, tem duas, né? A segunda camada. Vê que esse subnível que L igual a zero,
ele é mais ele tem uma elipse, né? Ou seja, ele é um círculo achatado, né? Como se fosse um ovozinho. Esse é chamado de elipse, tá bom? Então, Sommerfeld, ele faz um cálculo um pouquinho diferente de Bohr. Ele também traz um outro número quântico, tá? Que o N já existia lá no modelo de Bohr, mas Sommerfeld já traz agora um segundo número quântico. Próximo cientista que também contribuiu para a nossa concepção de átomo foi o James Chadwick. Chadwick, né, para quem está agora na quarentena aqui do coronavírus, né, um Vick é bom também passar no peito, né, mas o Chadwick, em 1932, ele fez uma descoberta de uma nova subpartícula lá no núcleo do átomo. Ele fez aqui, bombardeou com partículas alfa, partículas alfa, que é os núcleos de hélio, né, ele bombardeou o berílio, esse metal, né, metal alcalino terroso, esse berílio, e se transformou aqui no carbono 12 e também emitiu uma radiação, uma partícula que não possuía carga, tá? Que não é como se fosse um próton, mas que tem a mesma massa praticamente do próton, mas ele não tinha carga positiva, ele carga neutra. E essa partícula então foi chamada de nêutron. É uma outra subpartícula que está presente no núcleo. Então, no núcleo nós temos duas subpartículas, o próton, que tem carga positiva, e o nêutron, que não tem carga. Qual vai ser a função do nêutron? É justamente estabilizar o núcleo. Já que os prótons têm carga positiva, ambos vão tentar o quê? Se repelir, não é verdade? Então, para evitar essa repulsão dos prótons, existe o nêutron ali que vai dar, né, a estabilidade nuclear. Tudo bem? Que faz com que esse núcleo permaneça estável, os prótons não sejam, né, repelidos. Então, o modelo do átomo clássico é esse que nós temos, né, bonitinho, o núcleo com prótons e nêutrons, onde está localizado praticamente toda a massa do átomo, e ao redor os elétrons, uma pequena partícula que tem massa desprezível, possui uma massa muito pequena, que nós desconsideramos, que está girando em camadas, e cada camada também possui subníveis. Esses orbitais podem ser tanto circulares quanto elípticos. Essa imagem de átomo ela é extremamente pertinente, porque a partir dele eu consigo explicar muitas coisas lá na frente. Ligações químicas, né? Vários processos eu consigo explicar por esse modelo. Só que esse não é o nosso modelo atual. O modelo atual é o que nós vamos ver na próxima aula, que está baseado na mecânica quântica.